Olá, meus queridos, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma resenha do Barbeiro Crente, mais uma semana aí de grandes coisas na presença do Senhor. Você está bem? Eu também estou. Hoje nós vamos falar sobre coisas espirituais. Claro, a gente sempre fala sobre coisas espirituais, não é mesmo? Mas hoje nós vamos falar do fruto do Espírito e das obras da carne, que é muito diferente. Está lá em Gálatas 5, é muito falado sobre esse tema. E o Senhor, Ele nos diz na sua palavra que nós devemos viver pelo Espírito, adorar em Espírito e em verdade, né? Mas essas coisas vêm tão de encontro, ficam tão confusas. Então hoje eu quero bater a resenha sobre essas coisas. E a palavra está lá em Gálatas 5, né, no versículo 16 em diante. Mas antes, não esqueça de ativar o sininho, de se inscrever no nosso canal, de comentar aí o que você está achando das palavras, do que o Senhor tem colocado aqui. Pode falar, pode opinar, gente. Nós estamos aqui para ouvir você também, não é só para falar, não. Ok? Certinho até aqui? Então vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que queres. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Né? Então, vamos lá. Né? O que está falando aqui? Está falando sobre obras versus fruto. Né? Por quê? Porque a carne, ela tem práticas, mas a carne não frutifica. Como que nós vamos frutificar a carne? Fazendo filho. Né? Mas a carne frutifica em carne. A carne multiplica a carne, né? A matéria frutifica a matéria, mas o Espírito... Então, ainda falando sobre a carne, né? Se a carne só multiplica a carne, ela tem obras. Por quê? Porque ela está fazendo alguma coisa. Então a carne, ela sempre vai... Porque nós trazemos uma herança do pecado, né, gente? Então, assim, ó, a carne, ela sempre vai nos levar para o lado de pecar. Então, toda vez que nós estivermos querendo fazer alguma coisa, a mente humana, a mente material, a mente carnal, ela sempre vai nos levar a obras pecaminosas. Nós sempre vamos executar algo pecaminoso. Agora, quando nós vivemos pelo Espírito, como eu sempre falo, Deus é Espírito. A Bíblia, o próprio Jesus falou lá para a mulher samaritana na beira do poço. Lembra que Deus é Espírito e convém que aqueles que o adorem e o buscam, o adorem em Espírito e em verdade. Então, se Deus é Espírito e Ele pede para que nós o adoremos em Espírito, quer dizer que nós também somos Espírito. Então, nós não somos só carne. Né? Então, aqui é o apóstolo Paulo falando sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Mas eu trago você um raciocínio: nós não somos só carne, né? Porque a Bíblia nos leva a entender que nós somos um espírito. Porque o corpo, se você cortar um braço, você segue sendo você mesmo. Se você fazer uma plástica no seu rosto e transformar totalmente a pessoa, como hoje em dia a gente vê muitas pessoas ficando irreconhecíveis com plásticas, né? Não vou entrar no âmbito, mas as pessoas ficam irreconhecíveis. Elas seguem sendo quem elas são, elas só mudaram a aparência física delas. Tem pessoas que transformam até a sua orientação, né? O seu gênero, seguem sendo quem são. Não muda a essência. Por quê? Porque nós somos um espírito. Então, se nós nos aprofundarmos na Bíblia, a Bíblia diz que nós somos um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Essa é só a nossa nave,
né, que faz com que nós fluamos nessa atmosfera. É o nosso corpo, e ele é feito de carne, feito de matéria, e é nele que contém o nosso DNA, que vem com o código genético desde Adão, envenenado e ali transformado por causa do pecado. Que o pecado, ele aleijou a criação de Deus, né? Então, assim, nós somos um espírito, mas o Jesus disse que o nosso espírito está pronto. Ele morreu lá no Éden, nós morremos espiritualmente. Quando nós aceitamos Jesus, nós reconhecemos e entendemos quem Jesus é, nós ressuscitamos espiritualmente. Isso que significa o batismo. Estou dando um apanhado geral aqui, resumido, né, gente? Então, isso que significa o batismo. Quando nós reconhecemos e entendemos Jesus, o que nós fizemos no batismo? Nós morremos para o homem antigo e ressuscitamos uma nova criatura. Nós deitamos naquelas águas ali e nascemos de novo. Né? E Jesus disse lá para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Então, levando em consideração isso, quer dizer que nós nascemos de novo. Por quê? Porque agora nós nascemos seres espirituais. Então, nós somos um espírito que tem uma alma e que habita um corpo. O que é a alma? A alma é o campo de batalha. E ela está no campo da mente. A mente está no campo da alma, né? Melhor dizendo. E é ali que nós tomamos as decisões. Então aí é que está, Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Por quê? Porque a carne, ela perece, a carne ela quer morrer, a carne quer ir para o túmulo, a carne quer pecar, a carne quer apodrecer. Tu vê, a gente nasce bem novinho, mas a gente vai envelhecendo todo dia. Cada dia que passa a gente fica mais velho e a gente só vai morrendo, até morrer de fato. Né? Então isso já é fato. Então é uma prova de que a carne perece, ela é perecível. Então ela quer essas coisas, ela quer todas essas, o que fala aqui sobre o pecado, sobre as obras, né, é a tendência da nossa carne. Então diz aqui que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, porque o espírito quer viver e a carne quer morrer. Então nós podemos escolher no campo da nossa mente, que está lá na nossa alma, nós podemos fazer a nossa decisão. Você quer ser espírito ou você quer viver pela carne? Se você quer viver pelo espírito, você vai buscar a Deus, como nós estávamos falando sobre as disciplinas espirituais. E quais são essas disciplinas? Oração, jejum, leitura da palavra, congregar, estar na presença de Deus, contemplar Deus. Paulo ensina muito isso nas epístolas, né? Contemplar Deus, porque aquilo que a gente olha, aquilo que a gente se alimenta é aquilo que a gente vai se tornar. Nós estamos alimentando o espírito, nós vamos crescer espiritualmente. Só que o espírito, quando ele cresce, ele frutifica. E o fruto do espírito, ele tem muitas facetas. E qual é a faceta do fruto do espírito? Né? Fala aqui, ó, o fruto do espírito é o amor, é a alegria, é a paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei, ou seja, nem a lei do pecado, nem a lei da carne, nem a lei humana, nada vai conseguir vir contra essas virtudes, porque o que alguém pode fazer contra essas coisas? Nada. Ou seja, você vai conseguir crescer, prosperar dentro de uma vida espiritual, dentro de um exercício de ser um ser espiritual. Você vai adorar a Deus, você vai buscar a Deus e você vai poder crescer e frutificar no espírito. Então as enfermidades, a maioria das enfermidades da alma hoje, elas já vão estar exterminadas aí. Já viu quantas charadas e quantas cobras a gente mata aqui? Por quê? Porque quem é alegre não é triste. Quem tem paz não anda atribulado. Né? Quem tem paciência não anda se metendo em rolo. Quem tem dignidade, bondade, domínio próprio, fidelidade, vamos lá, vai indo o quê? Vai indo contra o quê? As obras da carne. Imoralidade sexual. Quem tem fidelidade não tem imoralidade sexual. Ou seja, são antônimos. Né? Então você vai ver que para cada uma dessas coisas, iras, porfias, egoísmo, né, o espírito é todo contrário à carne. E se a carne quer morrer e o espírito quer viver, e se eu vivo pelo espírito e eu pratico essas coisas, Ney, quer dizer que daí eu não vou morrer. Querido, entenda, se você flui no âmbito espiritual, você tem uma vida eterna com Deus. Você vai ser impregnado do poder de Deus.
Você vai estar ali podendo viver sobrenaturalmente. Quer dizer, sim, que muitas das coisas que Deus faz, como milagres, maravilhas, prodígios, sinais, elas vão acontecer na sua vida. Quer dizer que você vai viver uma vida debaixo do profético? Sim. Quer dizer que não vou ter mais problema? Quer dizer que não vou ter mais doença? Quer dizer que não vou ter mais luta? Não, não quer dizer isso. Por quê? Porque você continua morando nesse traje. Você continua fluindo aqui e debaixo do sol, todo mundo vai passar pela mesma coisa. Agora, acontece que a recompensa é diferente. Acontece que o depois é diferente. Por quê? Porque você pode morrer e morreu e acabou, mas você pode um dia não estar mais neste traje, mas seguir uma vida eterna com o Senhor. E o fruto do que você vai deixar aqui é eterno. Por quê? Porque quando nós viemos, entenda, quando nós viemos para esse mundo, nós não trouxemos nada. Até mesmo esse corpo, que é um corpo de pecado, nós não trouxemos, nós ganhamos ele. Né? Então não tem nada aqui nesse planeta que quando nós chegamos já não estivesse. Mas quando nós vivemos pelo Espírito, e aí é que mora a revelação. Quando nós vivemos pelo Espírito, nos é dado autoridade, nos é dado entendimento para adentrar o sobrenatural e extrair de lá coisas que não estão aqui nesse planeta, que não estão nesse mundo. Nós entramos na presença de Deus e nós trazemos do sobrenatural para o natural coisas que não estavam aqui quando nós chegamos. E aí, vivendo pelo Espírito, vivendo no amor, vivendo na alegria, vivendo na paciência, nós geramos um legado, porque nós alcançamos outras pessoas, porque nós criamos filhos, porque nós temos casamento, porque nós nos tornamos família, porque nós amamos pessoas, porque nós oramos por pessoas. E aí é onde entram milagres, maravilhas, sinais, prodígios. Quantas pessoas têm sido curadas através do poder de Deus? Ao longo dos séculos e dos milênios, quantas pessoas têm sido curadas e até mesmo ressuscitadas através do poder de Deus? Então, sim, quem vive pelo Espírito extrai do sobrenatural para o natural coisas que transformam a realidade. E quando você se for deste planeta, quando você se for deste mundo, esta realidade foi transformada por causa da sua existência. Porque você soube viver pelo Espírito, que você soube cumprir o seu propósito na face da Terra. Então, viver pelo Espírito transforma a realidade deste planeta, transforma a sua geração. Viver pelo Espírito vale a pena. Viver pelo Espírito faz com que esse mundo não seja mais o mesmo o dia que você for embora. Você não veio para cá só para extrair, meu querido. Você não veio para cá só para usar. Você não veio para cá só para esgotar os recursos naturais desse planeta. Não, você veio a esse mundo para ser um espírito que extrai do sobrenatural coisas e que transforma a realidade ao seu redor, que transforma uma realidade natural para uma realidade sobrenatural, que gera um legado de poder, de autoridade, de unção, de graça, de milagres, de alegria e de vida, porque outros virão a ressuscitar no Senhor, outros virão a ganhar vida e vida em abundância através da sua vida. É assim que funciona. É isso que significa viver em espírito, nesse âmbito, sem contar que viver em espírito nos leva para a presença de Deus, sem contar que viver em espírito nos faz serem adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Nem cheguei nessa parte ainda, mas nós vamos chegar lá. Mas essa é outra resenha. Então eu quero te mandar um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, que Deus te ensine e te guie a viver no espírito e não na carne, a viver a plenitude de Deus com todas esses frutos, esse fruto maravilhoso do Espírito, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma semana maravilhosa na presença de Deus. Até semana que vem.